Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis, todos os nossos irmãos da cidade de Japeri. Somos muito gratos por essa oportunidade, principalmente nesse dia tão especial, nós que estamos na primeira quarta-feira do ano de 2021, estamos reunidos, vamos nos reunir em torno do Evangelho de Jesus e fazendo aqui uma pequena reflexão. Já são muitos anos que nós temos essa oportunidade de estarmos juntos anteriormente, fisicamente, e agora dessa forma virtual. De forma que, de alguma forma, eu já considero a Legião Espírita como sendo minha família também. Estou repleto de saudade de todos os nossos irmãos e eu peço a Deus que muito em breve nós possamos estar juntos novamente nos trabalhos da Seara, possamos estar ombreados, possamos estar naquele sorriso largo que nós gostávamos ao final da reunião, quando nós parávamos então para alguns instantes de bate-papo. Tenho certeza que muito em breve nós poderemos voltar a fazer o que fazíamos, agora com outros sentimentos, naturalmente, porque as coisas passam a ter mais valor depois de determinadas situações. E nós gostaríamos também de relembrar que nós estamos no dia 6 de janeiro. As tradições católicas instituíram esse dia como o dia dos Santos Reis. Quando nós pegamos o Evangelho de Mateus, nós sabemos que realmente recebeu Jesus, após ter nascido, ele recebeu a visita de magos oriundos do Oriente, e as tradições então resolveram assinalar que foram 3 magos. Inclusive criaram para esses personagens alguns nomes, Baltazar, Belchior, eu não lembro o nome do terceiro. Mas a verdade é que, pelo Evangelho de Mateus, Jesus realmente teria recebido a visita de magos oriundos do Oriente. Então nós estamos aqui nesse dia, que normalmente é um dia muito alegre, é um dia que nós reunimos a família novamente para desmanchar os enfeites natalinos nas tradições ocidentais, nas tradições católicas principalmente. E aqui no interior da cidade de Vassouras, onde eu moro, existem as festas de reis, as folias de reis. Inclusive, em nível de curiosidade, é um momento em que a nossa cidade aqui fica muito cheia, muito visitada, porque são muitos os grupos de folias de reis. Tudo motivado, naturalmente, com incentivo público, para que essas tradições, para que essa cultura não se perca. E hoje, se fosse um ano normal, se nós não estivéssemos vivendo essa pandemia, com certeza a nossa cidade estaria repleta de festas, na Praça da Matriz, na praça principal, onde diversos grupos de folia estariam lá, festejando, dançando, tocando, e a cidade estaria uma alegria só. Mas, para que nós pudéssemos então respeitar as questões do isolamento físico, respeitar a pandemia, respeitar a ciência, respeitarmos-nos, era necessário então que nesse ano não existisse a festividade, e assim está acontecendo. Mas tenho certeza que no próximo ano, depois de superadas todas essas situações que ora nós estamos vivendo, importantíssimas naturalmente, nós poderemos voltar a fazer muito daquilo que nós fazíamos com muito mais alegria, com muito mais valor, naturalmente. Então, meus irmãos, nós vamos começar o nosso estudo agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, a oportunidade de estarmos falando dele e da doutrina espírita em nossos lares. Nós que, de um determinado tempo para cá, fomos convocados a trazermos a instituição espírita para dentro dos nossos lares. Nós que estávamos acostumados a irmos à instituição espírita, onde nós sabemos que lá existem todos os recursos espirituais para atender nossas necessidades de auxílio, de socorro, onde lá nós saíamos verdadeiramente renovados. Todos nós fomos convocados a trazermos as instituições espíritas, trazermos a Legião Espírita para dentro dos nossos lares, onde nós temos certeza que os benfeitores espirituais estão conosco, nos assessoram, nos auxiliam. E o fato de nós evocarmos as reuniões espíritas nos nossos lares, como já fazíamos, por exemplo, nos estudos do Evangelho, tudo isso traz um novo simbolismo, talvez tenha até um significado verdadeiramente maior, no sentido de que o nosso primeiro compromisso, o compromisso quando nós assumimos ao reencarnarmos-nos, é um compromisso conosco e com nossas famílias, naturalmente, com o nosso próximo mais próximo. Nós temos o dever de amar a todos, mas existem aqueles
que são verdadeiramente mais próximos e que não estão ao nosso lado à toa. Então nós, compreendedores que somos dessa realidade, somos muito felizes e aproveitamos essa oportunidade. Sabemos que nem todas as famílias compreendem o que estamos fazendo. Existem famílias heterogêneas e deve ser respeitado naturalmente, onde nem todos comungam da mesma religião, mas que saibamos respeitar aqueles que pensam de forma diferente. Às vezes nós temos que fazer a nossa reunião, às vezes sozinhos num quarto, mas na certeza de que todos somos beneficiados, mesmo aqueles que não querem. Todos somos beneficiados. Uma luz se acende em nossos lares. Os nossos lares se transformam, como nos ensina André Luiz, verdadeiramente num ponto de luz. E assim, meus irmãos, todos são beneficiados desse e do outro lado da vida, inclusive vizinhos, conforme nos ensina André Luiz. Então vamos falar de Jesus, vamos falar do Evangelho e da nossa necessidade da reforma íntima e da caridade. Eu elegi para essa semana um estudo muito pequeno, uma passagem que só está no Evangelho de Mateus. Essa passagem ela tem um nome, ela foi apelidada de a parábola dos 2 filhos na vinha. Ela só está no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 21. É uma parábola curtíssima, de apenas 3 versículos. Ela começa mais ou menos assim. Um homem tinha 2 filhos, e aproximando-se do primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O que o filho disse, em resposta, o filho disse: Não quero, mas arrependeu-se e foi. Então o Senhor, o pai, foi até o segundo filho e disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O segundo filho disse: Eu vou, Senhor, mas não foi. Então Jesus, ao ensinar essa parábola, ele perguntava àqueles que o assistiam. Ele perguntava: na verdade, quem foi que fez a vontade do Pai? O primeiro, que disse em princípio que não ia, mas foi? Ou o segundo, que disse que ia, Senhor, mas não foi? O que aqueles que o escutavam não tiveram naturalmente dificuldade em responder: que fez a vontade do Pai o primeiro, pois que foi trabalhar na vinha. Jesus, então, ele conclui dizendo: Eu vos digo em verdade que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus, porque muitos deles, quando foram convocados, e de imediato atenderam às necessidades do Pai. Era necessário que nós, para compreendermos isso, nós pudéssemos pegar essa pequena parábola e separar. Vamos começar separando os personagens. Quem é o Senhor dono da vinha, que convoca seus filhos para o trabalho? Quem são os filhos? E na realidade nós devemos ir ainda antes. O que representa nas parábolas de Jesus a vinha, a seara, esses ambientes de produção agrícola? O que representam esses locais? O Pai, o Senhor da vinha, representa Deus. Nas inúmeras oportunidades que nos dá, nos convoca ao trabalho. Nós ouvimos sua voz, de alguma forma, em nosso inconsciente. Nós ouvimos ele nos convocando: vem tu trabalhar hoje na minha vinha. Nós ouvimos Jesus, nós ouvimos Deus nos convocando ao trabalho. No momento em que nós nos candidatamos à reencarnação: vem trabalhar hoje na minha vinha. A vinha é um local de trabalho, é um local de trabalho espiritual. A vinha representa a vida, onde nós verdadeiramente devemos trabalhar, onde nós devemos verdadeiramente recolher nossas mangas, onde nós verdadeiramente temos o trabalho a ser feito, principalmente o trabalho da nossa reforma íntima e o trabalho da caridade no sentido mais amplo, da tolerância, o trabalho do perdão, o trabalho da compreensão, o trabalho de levarmos os pães. Tudo isso é caridade, não apenas os pães físicos. E o que representa os filhos? O que representam os filhos? Os 2 filhos que foram convocados ao trabalho. O segundo filho foi aquele que disse: eu vou, mas não foi. Ele disse: eu vou, talvez porque se sentia mais preparado. Talvez representem os fariseus, talvez representem nós, quando nos acreditamos verdadeiramente prontos. Representam os religiosos do mundo, que só têm a imagem da religiosidade,
gostam de se vestir de forma diferente, como faziam os fariseus, exigiam os primeiros locais nas sinagogas, gostavam de orar nas praças públicas em voz alta, gostavam da aparência da religiosidade. Então, quando eles foram convocados, eles imediatamente disseram: eu vou, Senhor. Mas não foram. Na hora do vamos ver mesmo, era só aparência. Representamos nós que temos a aparência da religiosidade, mas que ainda não conseguimos a nossa reforma no sentido mais íntimo, porque gostamos muito de falar para os outros. E é necessário que nós nos convençamos que aquilo que nós falamos é primeiramente para nós. É necessário que nós possamos, que os nossos ouvidos não à toa são os ouvidos mais próximos de nossas próprias bocas, porque talvez aqueles que precisam mais daquilo que nós falamos sejamos nós mesmos. Porque ao falar, acabamos passando aquela imagem de quem já fez aquilo que é necessário fazer, a reforma íntima. Já vencemos-nos, isso não é verdade. É necessário que as nossas palavras se aproximem das nossas atitudes, para que nós não sejamos hipócritas. Que nós consigamos então nos vencer a ponto de nós falarmos daquilo que nós já somos capazes de fazer. Eu, por exemplo, estou nessa luta. Eu luto naturalmente, não possuo as virtudes das quais eu falo. Mas ainda assim estamos na luta. Estamos na luta que travamos diariamente, mas ainda me flagro chorando pelos meus erros, ainda me flagro envergonhado, ainda me flagro inúmeras vezes, me considerando verdadeiramente hipócrita. Ah, meus irmãos, somos aqueles que fomos convocados ao trabalho, porque aparentemente estávamos prontos, imediatamente dissemos sim, mas na hora do vamos ver, não fomos. Representa a imagem da religiosidade. Representa aqueles que transpiram, aqueles que parecem, que usam indumentárias para que possam se destacar enquanto religiosos. Entretanto, na hora de fazer o que deve ser feito, ainda não fazemos. E existem aqueles outros, aqueles que verdadeiramente fizeram a vontade do Pai, conforme nos ensina a parábola. Eles aparentemente não se trajavam, não estavam prontos, a ponto inclusive de titubearem quando foram convocados, mas foram. Representam aqueles que não se preocupam com a imagem da religiosidade, mas a trazem no coração. Aqueles que disseram não em princípio, que titubearam, mas na hora do serviço foram e trabalharam na vinha. Às vezes nós temos o mau hábito de apontar dedos, dizendo, por exemplo, aqueles que irão para as paragens superiores do mundo espiritual, e aqueles que não irão, como se fôssemos nós quem decidíssemos o que passa no interior dos corações, como se nós tivéssemos condições de saber o que verdadeiramente passa no coração das pessoas. Jesus, então, ele desafiava os fariseus que os assistiam, dizendo que os publicanos e prostitutas entrariam no reino dos céus antes deles, que se consideravam já membros, que se consideravam com assento especial no reino dos céus, com passagem comprada, com passaporte adquirido e carimbado. E Jesus os desafiava, dizendo que não é bem assim, porque eles representavam exatamente o segundo filho, aqueles que tinham aparência de estarem prontos, e quando foram convocados, disseram sim, mas não foram. Enquanto que os outros, de quem pouco se espera, que não tinham a aparência da religiosidade, porque a religiosidade, no sentido mais profundo da palavra religare, ela não é para fora, ela é para dentro. Às vezes o indivíduo não está vestindo as indumentárias, não está vestindo a púrpura, não está vestindo os uniformes, não está usando os ternos, não está usando as vestes sacerdotais, mas ele tem verdadeiramente no seu íntimo a capacidade. Então Jesus falava para aqueles personagens, e nós compreendemos exatamente o contexto histórico do momento em que Jesus falava isso, mas para que nós não nos percamos no sentido de ficarmos apontando dedos. Quem são aqueles personagens? Quem foi aquele personagem que não obedeceu ao Pai? Para que a gente não fique se perguntando quem são, é necessário que nós despertemos para a realidade que somos nós também. Não à toa estamos aqui nesse momento. Ouvimos a voz do Senhor. No momento em que nos candidatávamos à reencarnação, ouvíamos a voz do Senhor, nos convidando: vem tu hoje e trabalha na minha vinha. E viemos, Senhor. É necessário que nós sejamos capazes de fazer a tarefa. A tarefa está à nossa volta.
Somos convocados ao trabalho o tempo todo. Existe uma passagem, me perdoe pela memória, porque vou falar ao sabor da minha memória e naturalmente que eu não tenho condições de gravar com fidelidade, mas Jesus fala isso exatamente quando ele diz: estive preso e não foste me visitar, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Mas Senhor, quando foi que te vimos preso e não fomos te visitar? Quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e não te demos de beber? Então Jesus teria respondido: toda vez que fizerdes a qualquer um desses pequeninos, é a mim que o fazes. Somos convocados pelo Senhor a cada instante, para que nós possamos trabalhar na vinha, porque a vinha representa a vida representa a vida no sentido holos, no sentido todo. Nós trabalhamos na vinha quando temos a oportunidade de consolar, nós trabalhamos na vinha quando temos condições de escutar a dor daqueles que sofrem. Às vezes não necessariamente nós temos recursos físicos, mas nós temos aqueles recursos que nada custam, o de ouvir, o de aconselhar, mas principalmente o de ouvir, porque nós já gostamos muito de falar. E às vezes aquela pessoa que está ao nosso lado, ela não necessariamente precisa ouvir, talvez a necessidade maior seja exatamente a de falar. Sejamos todos nós bons escutadores. Nesse momento em que as pessoas se encontram desesperadas, desorientadas, repletas de ansiedade e medo, porque é exatamente isso que está à nossa volta, que nós possamos ser um porto seguro, que nós possamos ser a voz do Cristo, que nós possamos ser os braços do Cristo, que nós possamos ser suas pernas, relembrando a figura de Vicente de Paulo no século XIX, ou XVII, eu não lembro mais. Vicente de Paulo foi um sacerdote católico que num determinado momento ele estava vendo uma imagem de Jesus, e a imagem de Jesus, ela era uma imagem quebrada, e ele tinha vontade de restaurá-la quando Jesus teria lhe aparecido e dizendo: não precisa restaurar essa imagem, sê tu meus braços, sê tu minhas pernas, para que tu possamos caminhar com a obra, para que tu possas erguer e caminhar com a obra da caridade, naturalmente. Sejamos nós aqueles que vamos tentar minimizar, mitigar a fome, no sentido mais amplo de fome. Vamos minimizar ou mitigar a dor daqueles que estão à nossa volta, porque viemos para isso. Para que nós possamos, através da caridade, aprendermos o verdadeiro valor das coisas da vida. E não vamos nos perder naquilo que não tem valor, meus irmãos. Meditemos sobre o que a doutrina espírita nos ensina. Vamos aprender a separar valor daquilo que verdadeiramente merece, daquilo que verdadeiramente tem valor, relembrando a brevidade da vida física. Num determinado momento, todos nós seremos assaltados pela fatalidade da morte biológica. E tudo aquilo que nós nos preocupamos tanto em acumular não vai conosco. Títulos são do mundo. Valores monetários são do mundo. Coisas são do mundo. O que vai conosco? As amizades vão naturalmente. A cultura, os bons momentos, a alegria de servir. São coisas que verdadeiramente nós não temos condições de valorar monetariamente, elas vão conosco. O tempo que nós dedicamos a atender o necessitado, esse tempo é nosso, naturalmente. Leiamos André Luiz, quando ele nos ensina sobre o bônus hora, mostrando que o nosso tempo verdadeiramente tem valor. Que nós saibamos aproveitar o nosso tempo na tarefa mais importante de nossas vidas, que é a reforma íntima e a caridade, segundo Allan Kardec. Meus irmãos, que esse ano de 2021 seja um ano de muita alegria para todos nós, que possamos todos nos vacinar, para que nós possamos conter a expansão dessa doença, que nós possamos todos, após estarmos vacinados, possamos todos nos reencontrarmos em abraços, em histórias para contar. Vamos todos fraternalmente relembrarmos as lições de Jesus, na certeza de que Ele sempre estará ao nosso lado, e digo mais, ao horizonte de nossas vidas, aguardando o momento que nós rumaremos ao porto seguro da salvação. Que a paz de Jesus permaneça entre nós, e que esse ano de 2021 seja um ano mais importante para todos nós, em esperança e oportunidade de trabalho. Relembramos a voz do Pai, falando aos nossos ouvidos, os ouvidos da alma, no momento em que nos candidatávamos à reencarnação. Vai, filho, vai hoje e trabalha na minha vinha. É hoje.
Que a paz de Jesus permaneça entre nós.